Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse domingo e nesse momento de ministração da palavra, de leitura das Escrituras Sagradas, de reflexão, de aplicação para as nossas vidas pessoais. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Meus irmãos, no dia de hoje, nós iremos meditar nesta passagem do profeta Jeremias. E eu gostaria, irmãos, além da exposição das Escrituras, que é algo essencial para a igreja, a gente precisa entender, que a pregação da palavra, ela necessariamente tem que haver Escritura. E diante disso, eu também gostaria de adicionar no nosso momento de reflexão outros elementos, como a análise da nossa sociedade atual. Olharmos para como a nossa sociedade, como o mundo que vivemos, age também, se desenvolve. E trazendo tudo isso para a palavra de Deus julgando isso e direcionando os nossos corações para que possamos estar alinhados com Deus. Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Na versão Nova Almeida atualizada, tem como subtítulo O Vaso do Oleiro. Assim diz a palavra de Deus. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Assim diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação não se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, converta-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Até aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos, Deus, a Tua inspiração. Nós queremos, Deus, que o Espírito Santo, Deus, possa entrar nos nossos corações, entrar na nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós hoje. O que o Senhor tem para a igreja hoje, Pai. O que o Senhor tem para nos comunicar, Deus, através da Sua palavra, Pai. No nome de Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor possa me usar poderosamente para comunicar o Evangelho do Senhor Jesus através das Escrituras. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma passagem interessante aonde Deus usa de uma metáfora, né? Ele faz com que Jeremias veja uma situação e dessa situação Deus dá uma reflexão para o povo de Israel. Até então, o nosso momento de reflexão ficará contido do verso 1 ao 6.
Eu quis ler até o 12 para que os irmãos tivessem um pouco da noção de como estava o povo de Israel. Quando a gente vai olhar para o povo de Israel, nós conseguimos observar que aquele momento, o momento do profeta Jeremias, era um momento conturbado. Nós temos uma instabilidade política, afinal, Jeoaquim havia assumido o poder após a morte de Josias. E então, nós temos ali um rei extremamente ruim. Jeoaquim foi um rei que desviou o povo de Israel, retornou o povo de Israel à idolatria. Ele estava acabando com tudo que Josias estava fazendo. Josias tentou fazer com que o povo de Israel se voltasse para Deus, fez várias reformas, e então seu próprio filho assume o poder e começa a destruir, a desviar o povo de Israel e fazer com que esse povo voltasse, retornasse àquela idolatria. E diante disso, o rei estava sofrendo muita influência egípcia. Até então, nós temos aquela famosa batalha dos Carquemis, aonde a Babilônia ganha do Egito. E então, a Babilônia se torna a potência. Se a gente for observar, naquela época, a Babilônia era os Estados Unidos. E talvez o Egito fosse a Rússia, se a gente for olhar por esse olhar. E então, nós temos ali a Babilônia tomando conta de tudo. E nós temos o povo de Israel se tornando, Judá, se tornando ali eles vão chamar de vassalo, que nada mais é do que ser dependente da Babilônia. Então, o pessoal era dependente da Babilônia. A Babilônia que mandava lá. Eles tinham que pagar imposto, muito parecido com o Império Romano, na época de Jesus. E então, nós temos essa situação. O rei era um rei péssimo, o povo estava voltando para a idolatria, havia uma decadência espiritual grandiosa, e o povo de Deus que estava sendo levantado, eles eram combatidos. Ou seja, o povo estava perseguindo Jeremias. Ele enfrenta forte resistência, perseguição. Inclusive, muitos dos seus choros diante de Deus vêm dessa postura do povo, que várias vezes o castigou por ele simplesmente comunicar o que Deus queria para Israel. Nós sabemos que Jeremias foi um profeta que escreveu o livro de Jeremias, mas que também escreveu as Lamentações. Então Jeremias, ele é muito marcado por essa questão meio triste assim. A gente observa que Jeremias ele tinha essa melancolia escrita no seu texto, nos textos. E ele expõe para Deus os seus sentimentos e o como ele estava insatisfeito com o povo de Israel. E quando nós vamos observar essas coisas, nós observamos que o povo de Deus, o povo eleito, é como se fosse nós, gente. O povo eleito, o povo espalhado, o povo que creu em Deus. Eles estavam distantes de Deus. Eles estavam perseguindo aqueles que falavam em nome de Deus. O povo estava perseguindo a si mesmos. Ou seja, Jeremias ia lá, falava, gente, Deus me mandou essa mensagem, arrependam-se, convertam seu coração, e eles perseguiam Jeremias. E nós observamos isso, essa apostasia, essa decadência espiritual, e eles estavam sendo moldados por tudo, menos por Deus. Eles sofriam inúmeras influências, possivelmente influências dos egípcios, na época que o Egito dominava, influência dos babilônicos, quando a Babilônia tomou o poder. Eles recebiam influência, eram moldados por tudo, menos pelo Deus de Israel, menos pelo Senhor
deles. E talvez você possa pensar que os nossos tempos são diferentes, que a nossa humanidade dos dias de hoje é diferente. A gente não tem mais isso, a gente não tem mais aqueles altares de adoração. Será que não? Será que nós, que somos o povo de Deus, não estamos também deixando a gente ser moldado por coisas externas, por influências externas, por coisas que nos distanciam de Deus? Porque, querendo ou não, nós vivemos hoje uma sociedade dona de si mesma. Olha fora, as pessoas tomam decisões por conta própria, elas se deixam serem moldadas por inúmeras coisas, menos por Deus. E eu consigo me lembrar disso facilmente quando eu não era convertido. Quando que eu abri a palavra de Deus, li a palavra de Deus e falei, nossa, vou me deixar ser moldado por isso, pela palavra. Nunca. Se não fosse a ação do Espírito Santo na minha vida, a conversão, o retorno para Deus, o religar para Deus, de forma alguma eu seria moldado pela palavra de Deus. Por isso, uma coisa que vai representar muito o fato de nós sermos moldados externamente e moldados pelas coisas do mundo e não por Deus, vai ser as redes sociais. Se a gente for olhar as redes sociais, nós temos ali o maior exemplo para nós. Nós temos nas redes sociais hoje a criação de uma imagem idealizada. As pessoas, elas criam a sua própria imagem. Elas se moldam ao padrão, elas se moldam àquilo que vai causar maior aceitação nas pessoas. E para exemplificar isso, é só você observar. Ninguém posta tristeza. Ninguém posta aquele dia ruim. Ninguém posta uma situação ruim. Os influencers, os influenciadores dos dias de hoje, apresentam uma imagem idealizada e tentam moldar a sociedade através desses padrões. Um exemplo engraçado sobre isso é talvez aquela pessoa que você conhece na rede social, acha que é de um jeito, aí chega pessoalmente e fala, uai, tá diferente isso aqui, essa foto não é a mesma não. Ué. Tem isso, né? As pessoas criam essa imagem, essa distorção da realidade, versões aonde não condiz com a realidade. Então o povo, as pessoas, a nossa sociedade tem se deixado moldar por inúmeras coisas e menos por Deus. As pessoas elas querem controlar a sua identidade, elas querem dizer o que elas são, elas querem passar uma imagem irreal, elas querem se desvincular da sua identidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E fazermos as seguintes perguntas. E, meus irmãos, isso não é apenas para os jovens. Todos aqui sofrem algum tipo de influência. São moldados por alguma coisa. Eu não uso rede social. Tudo bem. Mas talvez você está sendo moldado pelos seus amigos. Sendo moldado pela televisão. Sendo moldado por inúmeras formas de influência. E a pergunta que nós temos que fazer é: o que tem te moldado? Qual que tem sido o seu parâmetro de vida? O que tem feito você mudar as suas atitudes? Tem sido as coisas externas? Tem sido os amigos, a família, as redes sociais, um influenciador preferido? Ou tem sido Deus? Ou tem sido a palavra de Deus? Ou tem sido o Criador de todas as coisas? Aquele que sabe tudo, que sabe o que é melhor para nós. Por isso, a pergunta que fica para nós, além dessa, é: quais são os exemplos de hoje? Quais são os ídolos
quais são os conteúdos que nós temos consumido, que nós temos deixado entrar na nossa vida e nós temos deixado moldar as nossas vidas. E o forte indício de que as redes sociais têm papel importante nas nossas vidas, em moldar as pessoas, é que hoje 144 milhões de brasileiros têm perfil ativo nas redes sociais. Isso é 67% da população total. E isso é o que tem de dados, sem contar as pessoas que usam a mesma conta e coisas do tipo. E o brasileiro, ele gosta bastante de uma rede social. Hoje em dia, os brasileiros passam 3 horas e 46 minutos por dia em redes sociais. Perdendo tempo. Ou talvez ganhando também. Tem coisa boa, a gente sabe disso. Acima da média global, que é de 2 horas e 31 minutos. O Brasil é o segundo país que mais consome as redes sociais por dia. Falar que as redes sociais não têm moldado as nossas percepções pessoais é mentira. É mentira. Não tem como. Não tem como o brasileiro dedicar quase que 1/4 do seu dia, supondo que ele durma 8 horas, para as redes sociais e não ser influenciado por aquilo. É impossível nós dizermos isso. Por isso, essa exposição nossa, ela tem nos tornado, ela tem deixado a nossa geração, e aqui eu incluo eu, você, todos nós aqui, a gente dependente das redes sociais, dependente dessa aprovação, dependente de sermos moldados por isso, e nós precisamos tomar cuidado. Porque a vida perfeita não existe. O cristão perfeito não existe. E, infelizmente, os influenciadores, inclusive cristãos, influenciadores cristãos, da nossa geração, eles têm divulgado essa vida perfeita, é a mãe perfeita, é o pai perfeito, é o trabalho perfeito, é a vida cristã perfeita. Eu oro tantas horas, eu leio a Bíblia tantas horas, eu não erro, eu não falho, eu não peco. E aí você vai ver, está vendendo curso. Aí você vai ver, é tudo mentira. Nós precisamos viver a vida real, lidar com a vida real. Seus filhos vão dar trabalho. O seu emprego vai dar trabalho. A faculdade, a escola, tudo vai dar trabalho. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Talvez algum dia ou outro você vai passar necessidade, crise financeira. Pode ser que isso aconteça, meus irmãos. Nós não estamos vivendo num paraíso, numa idealização de um paraíso. Por isso nós precisamos parar de fantasiar uma vida que não existe, ser moldado por essa vida que não existe e começar a lidar com a realidade e ser moldado por Deus e buscar em Deus essas coisas e esses desejos. Porque quando você deixa ser moldado pelas coisas externas, você descaracteriza daquilo que Deus te criou para ser. Você sai do personagem, você sai da criação inicial. Deus não te criou para isso. Deus não te criou para que você cedesse à pressão do mundo. Deus te criou para que você confessasse ao Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, para que você vivesse a sua vida comum, mas extraordinariamente, buscando ao Senhor, amando ao Senhor,
vivendo a vida para Deus, para o Senhor, para a glória de Deus, criando seus filhos para a glória de Deus, trabalhando para a glória de Deus, vivendo a sua vida comum, mas extraordinária porque você tem Deus. Isso é o extraordinário para nós. O extraordinário não é milhões de seguidores. O extraordinário não é milhões na conta. O extraordinário é ter a Deus. Isso é algo que nós precisamos divulgar para a nossa sociedade. Que nós, como cristãos, precisamos berrar, precisamos voltar, inicializar de fábrica as pessoas. Porque quando elas foram criadas, quando Deus criou Adão, é para que ele desfrutasse da criação e glorificasse a Deus. Para que ele gozasse de uma comunhão com Deus. E, infelizmente, nós estamos sendo descaracterizados da criação inicial. E um exemplo disso, que talvez vocês tenham presenciado, vivenciado, são os jovens quando vão para uma faculdade, longe dos pais. Os pais são crentes, criaram o filho deles na igreja, escola bíblica dominical, EBF, tudo. Mas, a partir do momento que este filho vai embora, frequenta uma faculdade, tem acesso às várias ideologias que nós temos hoje, ele sofre uma influência forte e se descaracteriza. Provavelmente você conhece pessoas que se descaracterizaram totalmente, estão vivendo atrás de uma ideologia que é um absurdo, que é algo inimaginável. Você olha assim, cientificamente está errado, biblicamente está errado, moralmente está errado. Como que isso pode ser certo? Não tem como. Não é possível. E a nossa verdadeira identidade, qual que é? Qual é a verdadeira identidade nossa? Qual é o meio em que nós devemos ser moldados? Vamos olhar o texto em que lemos? No verso 3. Após Deus mandar Jeremias descer e ir até o oleiro, Jeremias vai e então ele escreve isto. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa analogia que foi pensada por Deus, ela vai guiar o nosso entendimento de como Deus trabalha nas nossas vidas, de como nós seremos moldados por Deus. E essa analogia, ela simplifica, ela deixa claro para nós a forma que Deus trabalha em nossas vidas. Acredito eu que a maioria dos irmãos saiba como funciona a fabricação de um vaso artesanal. Mas eu vou explicar, né, caso vocês nunca tenham visto algum vídeo, né, eu gosto muito, é muito satisfatório, né, ver o vídeo do oleiro moldando o vaso. E o barro é colocado em uma roda, essa roda vai rodando, né, e então o oleiro vai formando o vaso com as suas mãos. E diante disso, a gente percebe que o oleiro ele vai moldando, vai transformando, vai fazendo aquela peça no formato em que ele deseja. E a nossa relação com Deus é essa. No momento em que nós nos convertemos, nós estamos como um amontoado de barro. A gente não tem nada. Cheio de pecado, cheio de indiferença para Deus,
E então Deus converte o nosso coração. E então, a partir disso, Deus começa a moldar o seu povo. Deus queria fazer isso com o povo de Israel, e é isso que Deus quer fazer conosco hoje. E o interessante nesse fato do oleiro, como vai dizer o verso 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. Olha que interessante. O vaso estragou. Talvez por alguma coisa, estava faltando a quantidade de barro. Mas nisso que o vaso estraga, o oleiro desmonta, desmancha e continua de novo com o mesmo barro. E é justamente isso que Deus pode fazer com você um dia, ou está fazendo, ou já fez. Pode ser que você seja amassado por Deus. Pode ser que você seja moldado por Deus. Você seja esmagado. Você passe por uma situação na vida complicada. Às vezes uma doença. Às vezes uma complicação, uma crise. Mas que no final te ensinou. No final, quando tudo aquilo passou, você olhou para trás e falou assim: meu Deus, eu precisava de mais de Deus e eu não sabia disso. Eu era dependente de Deus e não sabia disso. E agora, através dessa situação, onde Deus me moldou, eu cresci e isso me fez uma pessoa melhor, uma pessoa que ama mais a Deus, que entende mais os propósitos de Deus nas nossas vidas. Isso é ser moldado por Deus. É nós permitirmos que Deus nos esmague se for preciso, mas que nós possamos no final dar um vaso. No final, sermos uma obra de Deus. Isso é ser moldado por Deus. Eu gosto muito de uma passagem aonde o apóstolo Paulo, ele é incisivo. Ele critica os romanos. Ele questiona os romanos sobre a postura deles para com Deus. Vamos ler em Romanos 9, verso 19 a 21 apenas. Romanos 9 é um tratado teológico muito profundo, aonde vai falar sobre a salvação. Muito usado para defender a posição sobre a predestinação. Vai dizer no verso 19: mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Olha que forte essa colocação do apóstolo Paulo. Daria aqui 2 horas se a gente fosse estudar qual a profundidade desses dizeres do apóstolo, dizendo: quem é você, caro amigo, para questionar a Deus, para dizer para Ele como que faz as coisas? Tem outro momento onde o apóstolo Paulo vai questionar, né? Através das Escrituras, ele vai citar quem foi seu conselheiro. Quem deu conselhos a Deus para que ele fizesse dessa forma? Ninguém, porque ninguém é capaz disso. Todos nós estamos à mercê desse Deus criador, desse Deus majestoso, desse Deus que fez todas as coisas perfeitamente, desse Deus que quer moldar a sua vida. A verdade é que, por muito tempo, por anos,
Desde Adão, no Éden, a humanidade tenta definir as regras deste mundo. E a humanidade só se tem dado mal. Nós temos abandonado a Deus como sociedade. Nós temos esquecido que o oleiro é Deus. Que quem está botando a mão na massa é Deus. Que quem está moldando a minha vida, a sua vida, é Deus. E nós precisamos entender que as regras deste jogo é de Deus. Que o Senhor, que o nosso Deus, é aquele que definiu e que vai definir todas as regras. Nós precisamos sermos não humildes. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar como criação. Nós precisamos olhar para Deus com o olhar de quem deixa Deus trabalhar. Com o olhar de quem entrega para Deus as situações da vida. Descansa no Senhor, porque é Ele que está trabalhando. Ele que está cuidando da nossa vida. Não tem como nós querermos que Deus molde a nossa vida na nossa forma. E então nós ficamos com os versos finais para nós encaminharmos aonde no verso 6 Deus faz um pedido. Deus, todo Criador, Ele ainda assim faz um pedido. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. E essa é a mensagem de Deus para vocês, meus irmãos, para mim. Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Deus moldar o vaso de honra que você é. E glória a Deus por isso. Porque Deus criou vasos para honra e para desonra. E você extraordinariamente foi escolhido como vaso de honra. Vaso para glorificar a Deus. Para conhecer a Jesus. Para Ele ser o seu supremo, suficiente Salvador. E por isso, nós precisamos reconhecer a nossa postura, a nossa posição e deixar que o oleiro, o nosso Senhor, trabalhe nas nossas vidas, entregando as nossas vidas nas mãos de Deus, para a glória dEle, para a honra dEle. E para que assim nós possamos retornar ao motivo que Deus nos criou, que é para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida diante do Senhor num movimento de submissão a Deus. Senhor Jesus, diante da Tua presença aqui, Deus, neste domingo, neste dia de culto dominical, nós queremos, Deus, reconhecer que nós somos um barro nas Suas mãos, Pai. Que nós somos um vaso, Deus, nas Suas mãos. E nós queremos ser moldados pelo Senhor, Deus. Não deixe, Deus, que as coisas deste mundo molde a nossa vida, Deus. Não deixe que as coisas desse mundo roube a fé dos irmãos que aqui estão, dos seus filhos.
da sua família. Nós pedimos ao Senhor, Pai, por favor, Deus, proteja a nossa fé. Proteja a nossa família de fé aqui, Deus. Para que nós possamos ser moldados pelo Senhor, possamos retornar àquilo que o Senhor nos criou, que é para nós glorificarmos ao Senhor. Essa é a nossa identidade em Cristo. Não deixe, Deus, que nós sejamos tentados por essa vida mentirosa, por essa vida que não existe das pessoas desse mundo, Deus. Não deixe, Deus, que os nossos jovens, as nossas crianças sejam descaracterizadas daquilo que os pais criaram para ser, Deus. No nome de Jesus, Pai. E, Senhor, nós não só damos a permissão para o Senhor, nós também queremos pedir ao Senhor, molde as nossas vidas, Deus. Seja o oleiro que fabrica o vaso, Deus. Seja o oleiro nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, Deus, a suportarmos, Deus, todas as provações, as dificuldades, talvez o fato de nós sermos esmagados pelo Senhor e refeitos, mas para que no final nós possamos nos tornar um vaso de honra para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, que vocês tenham uma ótima semana na presença de Deus, que nós possamos sempre buscar a Deus, sempre nos permitir sermos moldados por Deus para a glória dele. Amém? Gostaria de chamar o Luiz aqui.